3 investimentos para iniciantes em fundos imobiliários muito rápido para você. Esse vai ser um vídeo importante para te ajudar em tomada de decisão, o que fazer com o seu dinheiro e como escolher alguns dos melhores fundos imobiliários para quem está começando. Vamos lá, primeiro, a minha metodologia de investimentos ela é simples, né? Eu chamo ela de ARCA. Por quê? Porque eu separo basicamente a minha carteira de investimentos em 4 partes. Uma parte vai estar em ações, outra parte vai estar em real estate, aqui está o fundo imobiliário, outra parte vai estar em caixa, seria a renda fixa, outra parte vai estar em ativos internacionais ou ativos alternativos, né? Então, quando você olha para a carteira como um todo, antes de entrar no fundo imobiliário, você vai ter uma diversificação da sua carteira. Mas o vídeo de hoje é sobre fundo imobiliário. Então, a pergunta que fica é: será que os fundos imobiliários foram a melhor classe de ativos da ARCA nos últimos anos? Ou pelo menos uma das melhores? Essa é uma primeira pergunta importante. Aqui é um gráfico que eu preparei para vocês, onde a gente tem a volatilidade e o retorno. O que é volatilidade? É risco. Quanto mais para cá, mais arriscado o investimento. Quanto mais para cá, mais seguro o investimento. Quanto mais para cá, mais rendeu o investimento. Quanto mais para cá, mais ele caiu, né? Ou não rendeu. Então vamos lá. Essa é a rentabilidade dos ativos. Quanto mais para cima, mais rendeu. Quanto mais para baixo, mais caiu. E aqui é a volatilidade, que a gente na verdade chama de risco. Quanto mais para cá, mais arriscado. Quanto mais para cá, mais seguro. Então vamos começar com o Ibovespa. O Ibovespa teve um retorno total de 2011 a 2025. A gente está falando aqui de mais ou menos 14 anos. Teve um retorno total de 107%. E a volatilidade dele foi 22%. O que é volatilidade? É assim, ó. Se o Ibovespa faz muito isso, ele sobe e desce, ele é muito arriscado. Se ele tem uma linha reta, ele é menos arriscado, segundo a volatilidade. E o retorno, né? Ele rendeu 107%. Quando a gente pega aqui o dólar, por exemplo, pegou seu dinheirinho, comprou dólar. O dólar subiu 240% nesse período. Subiu muito mais que a bolsa e a volatilidade foi de 14%. Ou seja, foi menos volátil que a bolsa e rendeu muito mais do que a bolsa. Rendeu mais do que o dobro. Quando a gente olha para o CDI, que é a renda fixa, ela foi imbatível no Brasil. Realmente o CDI foi muito alto. No momento desse vídeo que você está assistindo, ele está muito alto também. E o retorno dele foi 280%. Mais do que o dólar, só que a volatilidade foi zero. Ele não oscilou nada, ele é uma linha reta. Todos os dias é uma linha reta. E o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele está aqui. Olha que interessante. Então ele teve um rendimento de 253%, que foi mais que o dólar, mais que o Ibovespa, quase o CDI, e a volatilidade dele foi 8,3%, muito menor que a do Ibovespa, que foi 22%, por exemplo, e até menor do que o dólar. Então, às vezes você tem mais rendimento com mais risco. Aqui teve mais rendimento com menos risco do que quase todas as classes de ativos. Agora, dependendo da janela que você olha, que eu olhei 2011 até 2025, os dados eles mudam completamente. Aqui é janeiro de 2025 até novembro de 2025. Então o que a gente percebe? O Ibovespa no ano passado ele teve o maior rendimento de todos, só que ele também foi o mais volátil de todos, o maior risco de todos. E IFIX foi o segundo maior retorno de todos, com a volatilidade de 6%. Aí quando a gente olha para o dólar, cara, o dólar ele caiu, foi menos 11%. Então você tem o Ibovespa e IFIX que renderam mais que o CDI. Então o mercado ele vai te obrigar a ter todas as classes de ativos da ARCA para você construir um patrimônio com consistência. Não adianta você pegar a carteira, você quer montar ela agora e você só quer ter uma coisa na carteira, você precisa diversificar seu patrimônio. E não é só isso. O mercado ele também vai te obrigar a fazer boas escolhas de investimentos. Não é só eu decidir se eu vou ter ações, renda fixa, fundo imobiliário. Eu preciso conseguir escolher bem o que está dentro de cada uma dessas classes, né? Em ações, quais são as ações? Em fundo imobiliário, quais são os fundos imobiliários? E assim por diante. É o IFIX, né? Como eu mostrei para vocês. Rentabilidade bacana. Aqui é de 2018 a 2025, então rentabilidade forte, volatilidade ok. Só que, quando a gente pega agora alguns fundos imobiliários específicos, eles têm características diferentes. Então a LZR teve um retorno de 133%, menor do que o IFIX, com risco maior. Então você poderia ter investido num fundo imobiliário como esse, apenas, né, e ficado abaixo do IFIX. Só que você tem o HGLG. O HGLG rendeu 295%, com uma volatilidade de 20%, que inclusive é um fundo imobiliário que eu tenho faz muitos anos. Deve ser hoje minha posição mais relevante de fundo imobiliário, inclusive. E quem me acompanha há muitos anos participou de todo esse processo, viu eu comprando, viu aumentando posição e tudo mais. Por outro lado, você tem um Cenas 11, que é um outro fundo imobiliário que teve um retorno de menos 73%, então ele caiu e com muita volatilidade. Então você pode acabar investindo mal ou investindo bem. Tudo vai depender de quão bem você vai selecionar os ativos que vão estar dentro de uma classe específica. A pergunta, a reflexão que fica agora é: você que quer investir, tá, em fundos imobiliários para iniciantes, você precisa entender como escolher os melhores fundos de investimentos. Pensa que a gente tem 4 quadrantes
iniciantes, geralmente você quer ficar aqui, ó. Não necessariamente você vai estar na ponta, o melhor dos melhores, mas você quer não pegar os piores, porque isso aqui já vai te ajudar muito. Você não quer estar aqui, você quer estar aqui. Você não quer cometer esse tipo de atrocidade. E para responder essa pergunta, a gente precisa saber o que esse fundo que caiu tanto, ele tinha, que os outros não tinham. O que diferencia um fundo que deu certo de um fundo que deu errado? O que ele tinha de diferente? Porque se ele tinha algo de diferente, significa que eu posso daqui para frente prever, ou pelo menos diminuir minha chance de escolher esse tipo de coisa. Então vamos começar. A gente tem 3 indicadores importantes: P sobre VP, Dividend Yield e vacância. E a gente está em 2018. Então os dados que eu vou te mostrar são de 2018, porque é para te mostrar o seguinte: se eu tivesse em 2018 com esses dados na mão, o que eu escolheria? Porque as pessoas tinham esses dados na mão e algumas escolheram os fundos que foram muito bem e os fundos que foram muito mal. Então vamos começar. IFIX. IFIX é a média, é o índice todo. Então o IFIX tinha um P sobre VP de 1,22. P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial. Então, se ele está em 1, é como se estivesse pagando o preço justo. Se está em menos de 1, você está pegando desconto nele. Se ele está acima de 1, ele está caro. Se você pega o dividend yield de 6,72%, significa que você está ganhando um dividendo de 6,7% sobre o que você investe no ano. Investi R$100 no ano, vou ganhar R$ 6,72 de dividendos todos os anos. E a vacância seria basicamente o percentual do prédio ou do imóvel que não está locado. Então, se você tem 100 andares e você tem uma vacância de 7,96, significa que 7 a 8 andares não estão locados ou você não está recebendo. Isso é ruim porque você recebe menos dinheiro e você tem mais custo, porque você precisa bancar esse andar. Só que era a média do índice de fundos imobiliários. O ALZR tinha um P sobre VP de 0,9, então era abaixo de 1, tinha um descontinho, dividend yield acima da média e vacância zero. Quando a gente olha para o HGLG, um P sobre VP com um ligeiro ágil, então ele estava sendo negociado um pouquinho mais caro, porém com um dividend yield mais alto que a média. Então por que ele estava sendo negociado com esse prêmio, digamos assim? Porque ele estava pagando muito dividendo e a vacância dele próxima de zero. E quando a gente olha para o CNES 11, ele tinha um P sobre VP de 0,8, então ele tinha um desconto, né, para comprar. Você olha para isso e fala, pô, isso aqui parece muito barato para comprar, realmente. Só que um dividend yield de 4,82, então pagando um dividend yield muito baixo e uma vacância de 33%. Significa que 33% desse empreendimento não estava locado. O dividend yield, ó, quanto mais para a direita, maior. HGLG tem o maior dividend yield. P sobre VP, quanto mais para cima, maior o desconto. E quanto maior a bolinha, maior a vacância. Então você consegue reparar aqui que o CNES está com uma vacância gigantesca de 33%. Então por mais que ele tenha um P sobre VP abaixo de 1, a vacância é muito alta e o dividend yield é baixo. Então não adianta você olhar só para um indicador, você precisa olhar para pelo menos isso para fazer um filtro inicial. E aí beleza, aqui é a foto. Você olha para isso, onde que você investiria? Escreve para mim nos comentários aí. Olhando só para isso, você pegaria o todo, a média, ou você investiria em algum desses outros aqui? E aí ao longo dos anos, será que os indicadores foram se deteriorando, foram melhorando? Aqui a gente está em 2022. Lembra? Quanto mais para cima, maior o desconto. Então o CNES subiu mais ainda e IFIX começou a entrar num campo de desconto muito alto. Então o desconto da média dos fundos imobiliários virou 0,76. CNESP ficou em 0,5, ou seja, você está pagando 0,5 do que vale o empreendimento, então parece muito barato. Só que a vacância está em 54%. Por outro lado, você olha aqui para o HGLG, que está com um dividend yield de quase 10%, um prêmio continua igual que estava, a LZR está num preço justo de 1 e o dividend yield de 12. E CNESP com um dividend yield de 3,84. Então veja que os indicadores eles foram, o que estava ruim foi piorando, o que estava bom foi melhorando. E aí em 2025, o que aconteceu? CNESP com PVP de 0,20, loucura completa aqui, dividend yield de 5%, e do outro lado você tem esses indicadores muito mais saudáveis, né? Um dividend yield de 9,62, 8,43 e o IFIX pagando 12,16. Enfim, por que o CNESP 11 teve uma vacância tão alta? E a gente precisa começar a aprofundar aqui. Esses são alguns dos 23 imóveis do ALZR, que não é o CNESP. O que você repara neles? A gente vê que eles têm vários imóveis, né? São 23 imóveis diferentes. Aqui é o HGLG, ele tem 28 ativos, diversificados em 6 estados. E o que você repara no CNES? O CNES é um único empreendimento. Ele é um super conjunto de lajes, que eu já fui lá várias vezes no passado, inclusive, mas ele é um único empreendimento. Então ele está muito concentrado numa região que não caiu no gosto das pessoas, né? Eu morava lá perto, inclusive, mas não caiu no gosto das pessoas. Então é muita concentração. Se dá certo, dá muito certo. Se der errado, dá muito errado. Mas quando você investe, você tem que gerenciar bem o risco. Esse é um grande problema. O que então os seus 3 investimentos para iniciantes, que não são esses 3 que eu mostrei, esse aqui foi um caso de estudos, né? O que então os seus 3 investimentos para iniciantes em fundos imobiliários precisam ter? Daqui para frente, eu vou trazer para vocês um estudo para a gente poder escolher junto. Primeiro, não pode ser monoativo, não pode ter um único ativo. Não é que não pode, isso é muito forte, mas você aumenta o risco se você tiver um monoativo. Seu dividend yield tem que ser relevante, mas não tão alto.
E por quê, né? Que você pensa, por que não pode ser tão alto então? Eu queria um dividend yield muito alto, não é isso que a gente busca? Esse é o motivo. Esse aqui, ó, tem o ALZR, aí eu tenho o HGLG, eu tenho o IFIX e eu tenho o XPCM11. Lembra, quanto mais para cá, maior o dividend yield. O dividend yield do XPCM é 22%. Quando você olha só para isso, você pensa, cara, esse é o melhor fundo imobiliário do mundo. Cada 100 reais que eu colocar, eu ganho 22 por ano? Animal, vou só botar todo o meu dinheiro aí. Só que se você escolheu de fato investir aqui, você teve uma surpresa. Por quê? A surpresa é que no ano seguinte você teve uma vacância de 100%. 100% significa que você tem um empreendimento que não tem nada locado. Desde então, o preço da cota despencou. Começou a cair muito isso aqui, com dividendos. Mas por que isso aqui aconteceu? Pô, Thiago, eu vou olhar só para o indicador, vou tomar uma decisão. Parece tão simples. Onde que eu errei se eu escolhi esse fundo? Basicamente, ele tinha um único inquilino, Petrobras Petróleo Brasileiro. Então ele era um fundo monoativo. E se você tem só um inquilino, se esse inquilino resolve mudar, ele não vai pensar em você, ele vai pensar no negócio dele, na empresa dele. E tá certo, ele tem que pensar no negócio dele, nos funcionários, nos clientes dele, e não apenas no local que ele está alugando. E aí, Petrobras saiu de lá, já era. E em 2019, em julho, foi publicado um fato relevante. Na bolsa, você tem esse benefício. Sempre que tem uma coisa importante na empresa ou no fundo imobiliário, sai um fato relevante por lei. E aí saiu um fato relevante informando a descontinuidade das operações no fundo imobiliário. Por outro lado, a Petrobras iria arcar com a multa de rescisão mais o aluguel integral até o final de 2020. Isso daí é muita grana. Só que o XPCM usa a multa para pagar proventos. E aí isso daqui inflou o dividend yield. O XPCM não distribui dividendos aos acionistas desde dezembro de 2023. Até então, a multa paga pela Petrobras pela rescisão do contrato ainda vinha sustentando os proventos do fundo. Pá! Você recebeu uma grana de uma vez, o preço começou a cair e aí, no final das contas, parece que o dividend yield era muito alto, né? Então, no final das contas, essa explicação do porquê estava tão alto e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ou seja, o XPCM aqui era monoativo, regra nossa para não ter monoativo, e 2, eles usam a multa para inflar os dividendos artificialmente. Então, o dividend yield está muito relevante. Toma cuidado com essas duas coisas, tá? E a terceira coisa que a gente precisa ter em mente para escolher um bom fundo imobiliário é um P/VP menor que 1, mas não tão próximo de 0, porque também pode indicar alguma cagada. Então, quando a gente olha para isso aqui em 2022, ó, Senes 11, aqui, pum, vacância grande, XPCM 11, pum, vacância grande. Quando o fundo está negociando muito abaixo do valor patrimonial, isso aqui pode indicar um problema e que muitas vezes a gente não está vendo. Então, dê preferência para fundos imobiliários que negociam próximo ou levemente abaixo do valor patrimonial. Porque, veja só, tem um monte de gente analisando o mercado. Tem eu analisando o mercado, você tem grandes investidores também diferentes, você tem institucionais, você tem analistas. É muito difícil alguma coisa que seja muito boa passar despercebida por todos. Então, tem um limite de desconto que a gente consegue comprar algo muito bom. E quando a gente olha para esses daqui, ó, HGLG, ALZR, eles geralmente são fundos que estão próximos ali de 1 em P/VP. Quais são, então, os 3 fundos imobiliários que atendem esses 3 requisitos que você vai agora tomar uma decisão de investimento? Antes de chegar aqui, eu queria te pedir um negócio. Poxa, a gente investe muito tempo para fazer uma apresentação como essa, cara. É muita gente no meu time, a gente fazendo um roteiro, a gente editando, a gente produzindo. Cara, curte o vídeo, se inscreve no canal. A gente está com uma meta agressiva para esse ano de crescimento, a gente está produzindo, nosso time está engajado nisso. Eu conto muito com você, tá? Clica aqui embaixo, curte e se inscreve no nosso canal. E vamos agora para os 3 fundos imobiliários que atingem esses requisitos. E adiantando que não serão só 3 fundos imobiliários. Aqui então, estão os 21 fundos imobiliários que existem hoje no Brasil que atendem aqueles 3 requisitos. O monoativo, o dividend yield, PVP. Esses são os únicos 21 que atendem esses pré-requisitos. Dentro disso, o seu trabalho é encontrar os 3 melhores. Se você encontrar os 3 melhores, você vai ter um rendimento muito acima da média. Como que a gente começa então? A gente geralmente faz uma análise, né? Assim que você deveria fazer, pelo menos inicial, onde você coloca aqui todos os fundos imobiliários, o segmento, para a gente entender qual o segmento. Que é legal a gente ter diferentes segmentos na carteira. Um de shoppings, um de logística, um de multiestratégia, a gente diversificar isso. Depois a gente tem a cotação, que é o preço deles na última negociação, e aí eu coloco os indicadores. Dividend yield, PVP, valor de mercado, que é quanto que ele vale, quantos imóveis ele tem, vacância média. Coloco todos os indicadores aqui. Lembrando, esses já passaram naquele crivo. Agora a gente tem que escolher os melhores desses 3. A gente começa a filtrar tudo isso. Então a gente pega os 3 maiores dividend yields, aí a gente filtra, né? A gente pegaria no Excel ou numa ferramenta, você pode usar investimentos.com.br, é um site muito legal para você fazer esse tipo de coisa. E aí você pode ir aqui no dividend yield, pum, clica aqui. Tá,
filtra de cima para baixo. Os 3 maiores são esses daqui: TRXF11, TVR11 e GGRC11. Aí os 3 melhores seriam esses, olhando só para dividend yield. Aí a gente faz outro filtro. A gente filtra aqui o PVP. Onde está o PVP? Aqui. Os 3 menores PVP são esses aqui: HSLG11, VILG11 e MCLA11. Pintei eles também. Aí a gente vem os 3 com mais imóveis, são aqueles mais diversificados. Quanto mais diversificação, menos risco. Aí eu pintei esses 3 primeiros também: HGR11, RBVA11 e TVR11. Aí eu venho para os 3 com menor vacância. Aí eu pego aqui a vacância e aí no final das contas eu tenho vários com 0 de vacância. E na verdade não são 3, né? São 7 fundos imobiliários que têm a menor vacância, que é a vacância de 0. E aí eu pinto todos eles também. Então a verdade é que quando você vai fazendo os filtros, você vai tendo muita ajuda para poder limitar o número de fundos imobiliários que você vai investir o seu tempo para estudar. E alguns desses fundos imobiliários, eles bateram o CDI, mesmo com o CDI rendendo muito nos últimos anos. Realmente assim, foi muito difícil bater o CDI investindo em renda variável nos últimos anos, porque o CDI foi colossal, a gente está nas máximas históricas. Veja aqui, HGR11, TRXF11 e a LZR11, eles bateram o CDI ao longo do tempo. Por outro lado, você tem, em outros casos, alguns fundos imobiliários que eles não bateram o CDI. Então, a gente tem pelo menos o seguinte: os fundos imobiliários filtrados que não te colocariam numa grande enrascada. E dentro disso agora, você deveria escolher os melhores e aprofundar na sua análise. Indicadores vão separar os frutos bons dos frutos podres. Aqui você vai conseguir eliminar o que é podre, mas em alguns casos não vai ser o suficiente. Então você vai precisar de outros ativos na sua carteira para ter um patrimônio diversificado e protegido. Aqui você tem 2 caminhos, né? Um caminho é de estudo contínuo, né? Para você poder melhorar cada vez mais seu processo de análise. Naquele nosso filtro a gente tem alguns bons fundos imobiliários que você pode filtrar e escolher 3 para começar. Porém, você também tem outro caminho, se tiver no seu momento, e não tem por que eu não te oferecer essa solução, porque é algo que eu realmente acredito e é o que a gente trabalha aqui nas empresas todos os dias para fazer funcionar, que é te convidar para fazer o seu planejamento financeiro agora e viver o amanhã dos seus sonhos, tá? Se você já investe, você tem um capital e você quer um planejamento financeiro, ou se você quer que a gente te ajude a cuidar do seu dinheiro, é só você botar o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. A nossa consultoria de investimentos ou os nossos planejadores financeiros vão te ajudar daqui para frente, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido muito interessante para você e te ajude a tomar decisão inteligente. Um grande abraço, até o próximo e tchau.